Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. 21 de setembro de 2020. Segunda-feira. 25ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros, com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu, e foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite, publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em
toda a terra. Não são discursos, nem frases, ou palavras, nem vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa, em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos meditar primeiramente o versículo 1, que diz assim: irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. O que São Paulo quer nos dizer aqui? Prisioneiro no Senhor. O que significa ser prisioneiro no Senhor? Em outra linguagem, São Paulo nos fala em outra passagem que é prisioneiro do Espírito Santo. O que significa isso? Que São Paulo é obrigado a fazer o que ele faz, que ele não tem vontade própria, que Deus o obriga a ele, que ele é prisioneiro, ele é cativo. Não é isso, amor, não é isso. São Paulo é prisioneiro do amor de Deus. São Paulo é prisioneiro do amor que ele compreende, esse amor de Deus que nos constrange. Um Deus que morre por nós, literalmente, morre na cruz por nós. Quando a gente entende isso, é impossível a gente não se tornar prisioneiros do Senhor, prisioneiros do Espírito Santo, não deixarmos sermos conduzidos. Ser prisioneiro não quer dizer que a gente não tem vontade, que a gente não escolhe o que a gente quer para a nossa vida. Muito pelo contrário. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos. Nós escolhemos o nosso caminho. Não é Deus que escolhe, não. É nós que escolhemos o nosso caminho. Deus nos dá a opção, as opções. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho que Deus preparou, planejou, designou para nós, que nos leva à vida eterna, à salvação. E o caminho que nós mesmos designamos e escolhemos para nós. Se nós seguirmos o nosso próprio caminho, ele leva à morte, ao inferno, perdição eterna. É simples assim. Por isso temos que seguir o caminho de Deus, temos que seguir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Temos que seguir, meus irmãos, porque isso é caminho de salvação, é caminho de eternidade. Mas São Paulo não estava só preocupado com a salvação dele, com a eternidade, ele estava preocupado com a evangelização, com a pregação, com trazer as almas a Deus, conversão das almas. O amor que ele sentia por Deus, que ele entendia que Deus sentia por ele, o levava, o impulsionava.
Ele se deixava conduzir pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, para converter aquele povo de cabeça dura. Isso é ser prisioneiro no Senhor, prisioneiro do amor de Deus por nós e que nós temos por Deus também. O amor. Paulo continua: vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebeste. Irmão, cada um de nós tem uma vocação. Nós temos que descobrir nossa vocação o quanto antes. O quanto antes descobrir melhor. A vocação que Deus designou para nós, mas nós escolhermos ou não seguir essa vocação. Nós temos o direito, o livre-arbítrio, né? Deus escolhe a nossa vocação, mas nós temos o direito de escolher seguir ou não essa vocação. Mas a vocação que Deus escolhe para nós é que nós temos no nosso coração, através da sabedoria que Deus nos dá, do entendimento que Deus nos dá, na mente, no coração, no espírito, na alma, nós discernirmos a nossa vocação. Uns têm vocação para o matrimônio, para a família, para construir família. Outros têm vocação para o sacerdócio, para ser padre, né? Outros têm vocação para a vida religiosa, ou religioso, religiosa, vida em mosteiro, em convento. Outros têm vocação para ser um leigo consagrado, um leigo a serviço da igreja, a serviço de Deus. Tem várias vocações, mas temos que entender qual vocação que Deus espera. Deus espera de nós. Porque o que Deus quer para a nossa vida é infinitamente superior ao que nós podemos querer, almejar ou imaginar. Mas, claro, a vocação primária, essencial, fundamental, indispensável, essa aí não é questionável. Você não tem que se questionar se tem ou não que seguir essa vocação. Essa vocação é primária. É a santidade. Deus quer que sejamos santos. Antes de qualquer outra vocação, é a santidade. Ser santo como pai de família, como mãe de família, ser santo, sacerdote, um sacerdócio, santo padre santo, ser santo na vida religiosa, santos. A santidade é a vocação primária de todo cristão, de todo batizado. E São Paulo nos fala: com toda a humildade e mansidão, suportáveis uns aos outros, na paciência e no amor. Então, temos que suportar uns aos outros. E a única forma de suportarmos uns aos outros é no amor. O amor constrói, o amor aperfeiçoa tudo. Temos que ter mansidão, temos que ter humildade para com o próximo. Todos são chamados ao amor. O amor é a perfeição da santidade. Quem ama não faz mal a ninguém. Quem ama não faz mal ao próximo. Agora no versículo 4 ao 5, São Paulo nos fala: há um só corpo, o corpo de Cristo. Há um só Espírito, o Espírito Santo. Como também uma só esperança, a qual foste chamados, a esperança da ressurreição, a esperança do céu, a esperança da vida eterna junto a Deus, junto à Virgem Maria Santíssima, todos os anjos e santos de Deus. Há um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, a fé da Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Um só batismo, batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. E cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Ou seja, nós recebemos a graça na medida em que Cristo nos dá essa graça. Mas como assim? Cristo escolhe derramar mais graça na vida de uns ou de outros? Não, irmãos. A questão é: Cristo, Deus, quer derramar infinitas graças nas nossas vidas, mas o problema é, muitas vezes, nós não queremos essas graças. Essa é a realidade, essa é a verdade. Isso fica muito claro na parábola do semeador, dos terrenos. Né? Tem terrenos que não estão aptos para receber a graça de Deus em abundância. A quantidade de graça que Deus derrama na nossa vida depende unicamente, exclusivamente de nós. Do nosso coração, do nosso terreno, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa libertação. O próprio Cristo nos dá do mal, do pecado, que o Espírito Santo de Deus vivificante em nós nos liberta, nos purifica. O sangue de Cristo nos lava, mas nosso coração tem que estar apto para receber a graça de Deus. Temos que ouvir a palavra com um coração bom e generoso. E não só ouvir, entender e colocar em prática. Aí sim, nosso coração vai estar apto para receber a graça de Deus, infinitas graças de Deus, de Cristo. Para finalizar, versículo 12. Assim, Cristo capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo.
E os santos são edificados por Cristo. Cristo que eleva os santos. É Cristo que capacita os santos, todos esses santos e santas da nossa igreja. É Cristo que capacita. O intuito de edificar o corpo de Cristo, o próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Até que cheguemos todos juntos à unidade da fé, ou seja, à unidade da fé católica, a igreja de Cristo que é una, é uma só igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, unidade da fé. Cristo que é a unidade da fé, a unidade dos cristãos na igreja, na única igreja dele que é a igreja católica. A fé no conhecimento do Filho de Deus, conhecimento de Jesus Cristo, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. E isso é santidade, meus irmãos. Santidade é a busca pela perfeição, a busca do homem perfeito, homem que eu digo a humanidade. Homem e mulher, temos que buscar a perfeição. Temos que buscar a santidade, buscar a plenitude em Cristo. Sermos plenamente a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais santos, mais imagem e semelhança de Deus. Mais a plenitude de Cristo habitará em nós. Vamos meditar o Santo Evangelho agora, que hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. E diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Então esse evangelho nos fala da vocação de Mateus, o chamado de Jesus e a prontidão na resposta de Mateus. Para entender os próximos versículos, vamos meditar uma coisa antes. Olha, vocês têm que entender que para os judeus naquela época em Israel, um cobrador de impostos para o Império Romano, ainda mais um judeu que fazia isso, esse serviço de cobrar impostos, era a personificação do mal. Eles odiavam com todas as suas forças os cobradores de impostos. Odiavam muito, não é pouco não. Então, um judeu que fazia esse serviço de cobrador de imposto era a personificação do mal, era o pior dos piores dos pecadores. O maior de todos, o maior pecador de todos era um cobrador de imposto. Os judeus realmente odiavam eles. E Jesus Cristo olhou para Mateus, olhou para aquele homem e não viu um pecador. Não viu apenas um pecador, porque Mateus era um pecador, um grande pecador, mas ele não viu só um pecador. Ele olhou mais a fundo. Ele viu o coração de Mateus. Ele viu aquele homem, um apóstolo, um homem que ia amar tanto ele a ponto de morrer por ele. Porque como diz em Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Jesus Cristo viu o coração de Mateus. Não viu só a aparência de pecador. Isso o chamou para segui-lo. E Mateus prontamente largou aquela vida de pecados, largou aquela mesa de cobrador de imposto, largou tudo e seguiu a Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Temos que largar o mundo, largar essa vida, largar o pecado e seguir a Jesus. Então, Mateus, agradecido, resolveu fazer um banquete para Jesus. Um banquete para aquele dinheiro, aquele dinheiro errado, de forma errada, né? Porque tinha muita corrupção, naquela época já tinha sido de corrupção, né? Com certeza Mateus pegavam por fora ali, né? Um dinheiro ali a mais. Então, ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Fez um banquete para Jesus, um banquete, e chamou todos os amigos dele. Imagina os amigos de Mateus, né? Os amigos de Mateus eram pecadores que nem ele, né? Cheio, cobradores de imposto, pecadores de todo tipo. E fez esse banquete, né? Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Ou seja, Jesus e seus discípulos com um bando de pecadores, um bando de cobradores de impostos. E o que os fariseus pensaram? Os fariseus ficaram escandalizados. Os fariseus ficaram escandalizados com isso. E os fariseus chegaram e perguntaram, né? Eles viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus. Perguntaram neles, perguntaram aos discípulos. Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Olha, naquela época também tinha outra tradição, né? Outra lei deles lá, que eles não podiam comer com ninguém impuro na mesa. Podiam comer. Um pecador. Então, comer com um pecador era uma abominação para os fariseus. Olha, os próximos versículos agora vai ser muito bom para entendermos realmente o que significa misericórdia.
Porque eu percebo que muitas pessoas hoje em dia têm uma noção muito errada do que significa a misericórdia de Jesus, a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus. Tem uma noção muito errada mesmo. Que as pessoas pensam, ah não, porque Deus é misericordioso, porque Jesus é misericordioso, eu posso viver como eu quiser viver, viver a vida que eu quiser viver, no pecado que eu quiser cometer, e tá tudo certo. Né? Ah não, porque o Papa Francisco é misericordioso, ele perdoa os pecadores, ele abona a culpa de todo mundo. O Papa Francisco, ele é muito misericordioso, ele não liga para os pecadores, ele não liga para os pecados de ninguém. Ele... Meu Deus, isso é muito errado, cara, muito errado. Não, estão distorcendo a imagem de Jesus, estão distorcendo a imagem até do Papa. Não, não é isso. Ser misericordioso não é fazer vista grossa com ninguém. Ser misericordioso não é, né, você se escandalizar porque alguém fala do pecado do outro. Fingir que não existe o pecado. Né? Ser misericordioso não é fingir que não existe o pecado. A gente fala do pecado, né, do outro, daí que é a pessoa que gosta daquele outro fala, ah, quem é você para julgar? Quem é você para... Cara, a gente não tá julgando, a gente não tá condenando ninguém, a gente tá alertando, meu Deus, alertando. Se a pessoa continuar vendo do jeito que ela tá vendo, ela vai se condenar ao inferno. Corre um sério risco de se condenar ao inferno. E essa é a misericórdia. Alertar a pessoa para ela mudar de vida, para ela se converter a Deus. Não existe misericórdia maior do que essa, de falar do inferno. Porque o inferno existe, é real. E, infelizmente, muitas pessoas que não se converterem vão acabar lá. Então, misericórdia não é fazer vista grossa, não é fechar os olhos para o pecado de ninguém. Isso é uma noção muito distorcida de misericórdia. Sabia que Jesus Cristo falou muito mais do inferno do que no céu, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho? Jesus Cristo falou muito mais do inferno do que do céu. Por quê? Um ato de misericórdia. Isso é misericórdia, alertar da existência do inferno, para que a pessoa se converta, para que o pecador se converta. Agora, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Jesus ouviu a pergunta dos fariseus, né? Os fariseus perguntaram, por que o vosso mestre come com os pecadores e come e bebe com os pecadores de impostos e os cobradores de impostos e os pecadores? E os discípulos não responderam. Quem respondeu foi o próprio Jesus, que ouviu essa pergunta dos fariseus e foi lá responder. Né? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Olha isso, meus irmãos, olha isso. Jesus simplesmente estava na casa de Mateus, na mesa com todos os convidados, e chamou Mateus e todos os seus companheiros, seus colegas, seus amigos doentes. Você vai almoçar na casa de alguém, do nada você levanta na mesa e fala: olha, você é doente, vocês todos são um bando de doentes. Jesus Cristo não falou assim, não queria humilhar ninguém, não veio para fazer isso com ninguém, não. Falou com todo o amor, com toda a misericórdia desse mundo. Jesus Cristo, de maneira alguma, fez vista grossa para o pecado de todos aqueles que estavam ali, de Mateus, de todo mundo, ninguém. Ele não fez vista grossa para o pecado de ninguém. Ele sabia onde ele estava, com quem estava falando muito bem. Agora sim, né? Jesus nos disse: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vamos voltar aqui no versículo anterior. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E, meus irmãos, o pecado nos deixa doentes. Doentes na alma. O pecado faz a nossa alma adoecer. Cada vez que a gente se afasta de Deus, quanto mais a gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, da comunidade, se afasta de tudo que tem relação com Deus e se enche cada vez do mundo, das coisas do mundo, das pessoas do mundo, de tudo que é do mundo, nos torna doentes. Doentes. Nossa alma adoece, adoece, adoece. Jesus Cristo é o médico. Jesus Cristo é a cura. A Santa Igreja de Cristo é a cura. A Igreja Católica, através do Santíssimo Sacramento, da confissão, da reconciliação, da Santíssima Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, que vai nos purificando, nos alimentando, nos enchendo do céu, nos enchendo de Deus e nos vaziando cada vez mais do mundo. Mas temos que fazer a nossa parte também. Temos que mudar radicalmente, nos afastar radicalmente do mundo, de tudo que tem relação com o mundo. Até com as pessoas do mundo. Sim, irmãos, pecadores. Pessoas que, por mais que seja seu amigo ou amiga, olha, essa misericórdia que Jesus está dizendo aqui, sim, você não tem que excluir ninguém, rejeitar ninguém, tratar mal ninguém, desprezar ninguém, mas você tem que se conhecer. Jesus Cristo é o Santo dos Santos. Santo do Santíssimo, Altíssimo, Deus Altíssimo. Por isso não tinha problema ele ficar entre os pecadores.
Porque Ele é o santo dos santos. Agora, sem se conhecer, será que se você ficar entre um monte de pecadores numa festa cheia de coisa errada, você vai ficar de boa? Um exemplo só, né? Você não vai tentar fazer nada errado, não vai ser tentado a fazer nada errado? É claro que vai, porque nossa miséria é muito grande, nossos pecados são muito grandes, nossa carne é muito fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso temos que nos conhecer. Quando nos afastarmos desse mundo, nos afastarmos de tudo em relação com esse mundo, até as pessoas que são desse mundo, para nos fortalecer em Cristo, nos fortalecer em Deus. Aí sim, quando já estivermos fortalecidos em Deus, no Espírito Santo de Deus, poderemos ter mais contato com os pecadores, mas não para nos tornarmos pecadores também, mas sim para evangelizarmos, para pregarmos a palavra, para levarmos Deus para aquela alma, para que ela se converta e volte para a igreja, volte para Deus. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Jesus disse aos fariseus e diz a nós hoje. Os fariseus, eles faziam sacrifícios vãos. Era lei, instituída pelo próprio Deus. Quando cometesse algum pecado, o povo tinha que pegar algum cabrito, alguma ovelha, algum carneiro, cordeiro e sacrificar em expiação dos pecados. Mas eles abusavam dessa lei, abusavam dessa instituição que o próprio Deus deu para eles. Eles não, além de não se arrepender de seus pecados, faziam sacrifícios vãos. Não tinha misericórdia com o próximo. Diziam que todo mundo ia ser condenado ao inferno, que todo mundo era pecador, só eles eram santos, os justos. Não adianta você fazer sacrifícios vãos e não ter contrição, não ter amor no coração, não ter misericórdia para com o próximo. Trazer para hoje em dia. Não adianta você, entre aspas, fazer tudo certinho, seguir todos os preceitos, os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, os mandamentos em toda a Santa Missa, todo domingo, você comungar, confessar, mas não adianta você seguir todos os preceitos, todas as normas, né, da igreja, mas você não ter amor e misericórdia no coração. Julgar todo mundo, se achar o mais santo, o mais justo de todos, e todo mundo vai para o inferno, só você vai ser salvo, porque você é o único santo, o único justo, e todo mundo é pecador, todo mundo... Não adianta você não ter amor e misericórdia no coração. Porque não existe santidade sem amor e misericórdia no coração. Porque o Deus é o próprio amor e a própria misericórdia. E quem não tem amor e misericórdia no coração para com o pecado do próximo, para com o erro do irmão, não conhece a Deus, não chegou ao conhecimento de Deus. Porque Deus é o amor e a misericórdia. Como já disse, isso não é fazer vista grossa, não é fingir que o pecado não existe. Não. Você ter amor e misericórdia para não julgar, mas sim tentar ajudar, tentar aconselhar, exortar aquele irmão com toda a caridade e amor desse mundo a largar aquele pecado, aquele vício, aquele erro e voltar para Deus. Correção fraterna. Isso com jeito, com paciência, com amor, com mansidão, com humildade, com misericórdia, com caridade, com amor. Exatamente isso que Jesus estava fazendo naquele jantar. Exatamente isso. Exortando aqueles pecadores a largarem aquela vida errada de pecado e voltarem para Deus. Jesus termina. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Fico pensando o que seria de nós se Jesus não viesse chamar os pecadores. Né? Se ele viesse chamar só os justos, imagina. Graças a Deus que Deus é misericordioso, que Jesus é misericordioso para com nós, para com os nossos pecados. Porque se não fôssemos, nós já estaríamos no inferno há muito tempo. Então Jesus veio chamar os pecadores à conversão, ao arrependimento. A gente pode ler esse evangelho, né, e dizer, olha lá, Jesus andava com os pecadores, que nem falar que nem os fariseus, né? Andava com os pecadores, com as prostitutas, com os ladrões, e estava tudo de boa. Jesus não se preocupa com isso, não. Jesus é amor, é misericórdia. Você não precisa mudar de vida, não. Você não precisa mudar radicalmente de vida, não. Largar o pecado, largar o vício, largar o erro, a mentira, as trevas. E não precisa disso, não. Pode viver como você quiser viver, que está tudo certo. No fim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Esse é o pensamento do mundo, infelizmente. Muitos pensam assim, infelizmente. Meu Deus, estão se condenando ao inferno. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Jesus não veio chamar os pecadores para continuar vivendo na vida de pecadores. Jesus veio chamar os pecadores para se converterem, para se arrependerem de seus pecados e voltarem para Deus, voltarem para a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica, se confessarem, comungarem, voltarem para a comunidade, para a igreja, voltarem para Deus, largarem de vez os pecados mortais, largarem de vez todo tipo de pecado, se esforçarem para entrar pela porta estreita e viverem unidos a Cristo, unidos à Igreja de Cristo, o corpo e sangue de Cristo, na Santíssima Eucaristia. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e nos
nos diminua, nos livre dessa miséria, dessa concupiscência, dessa má inclinação para o mal, nos purifique das nossas maldades, das nossas perversidades, de pecadores miseráveis. O Espírito Santo trabalha em nós, o sangue de Cristo nos lave, e assim seremos salvos. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.